Anônimo, discreto e confidencial. Eu vou levá-los a caminhar por um território bastante sinuoso, que é o território da sexualidade. Trago aqui algumas mensagens, acompanhem-me. Olá, Mananguete. É verdade que se retirar o leite do peito e deixar pingar no órgão genital do bebê o torna gostoso na vida sexual quando este for adulto? Se for verdade, quem não é gostoso já sabe. A mãe não jogou leite no órgão genital quando era bebê. Tem ali mais uma. Mananguete, é verdade que uma mulher durante o parto não pode abrir a boca. Se o fizer, corre o risco de matar o bebê. Imagina no momento de dor do parto, excessiva, não é? A mulher não puder abrir a boca, gritar, esbravejar, acusar o marido, como muitas fazem. Metade desta sala não teria nascido, porque metade das mulheres chora na hora do parto. E trago mais uma. Olá, Mananguete, uma mulher grávida que come ovo cozido e dá à luz bebê sem cabelo, esse bebê pode vir a ter cabelo? Portanto, metade de nós seríamos carecas a vida toda. Nós recebemos bastante mensagens como estas. Não só como estas, mas também algumas com um teor mais fisiológico, questões mais biológicas, como, por exemplo, o meu pênis é muito pequeno, será que vou satisfazer as raparigas? Lembro de uma rapariga que escreveu a dizer: eu tenho 15 anos, não me sinto pronta sexualmente, o meu namorado tem 17, os pais dele não estarão em casa e ele diz que não passa de hoje, o que é que eu faço? Tem que ser hoje, hoje é hoje, eu não estou pronta. E nós temos que responder naquele momento, porque nós não respondemos de forma correta naquele momento, esta rapariga, dia seguinte, está grávida, não é? Uma semana depois está grávida. Então, este é o tipo de mensagens que nós recebemos na plataforma Tua Cena, em média 250, 300 por semana. E os rapazes, as raparigas, os adolescentes vão escrevendo convencidos, estão a dialogar com a Mananguete. E não é a Mananguete, na verdade, é uma equipe de conselheiros, de enfermeiros que vai respondendo. E isso nos leva a pensar num paradoxo que é de que forma, em que medida é que este adolescente prefere abrir mão do espaço considerado seguro, tradicionalmente seguro, como a família, a escola, os amigos, não é? Para fazer consultas sobre sexualidade e vai buscar plataformas como a Mananguete, existem muitas, não é? Para tirar essas dúvidas. O que é que leva este adolescente a se sentir mais confortável com a Mananguete, com uma rapariga distante, não é? Que ele não conhece, e ele se sente confortável a fazer perguntas das mais íntimas, mais privadas, ok? Pode ser que o fato de nós vivenciarmos a nossa sexualidade de forma bastante secretiva esteja na origem desse conforto, esteja na origem da forma como estas plataformas de comunicação hoje em dia se tornem espaços seguros, mais seguros. Mas o que é que distingue estes dois espaços? Por um lado, eu acho que o tipo de plataformas como a plataforma Tua Cena, Mananguete oferece, é que elas oferecem um diálogo franco, um diálogo aberto, construtivo, sem julgamentos. São pessoas preparadas para receber todo o tipo de questões, não é? Principalmente aquelas culturalmente, digamos, relevantes, que vêm bastante carregadas de preconceitos, de julgamentos, de percepções negativas sobre a sexualidade. São também plataformas ou são pessoas preparadas, não é? Para falar de forma franca, de forma aberta, e de alguma forma isso contradiz, não é, os espaços de socialização tradicionais que nós temos, como as nossas próprias famílias. Nós, como pais, e aí eu me incluo, tenho um adolescente em casa de 11 anos, o que é que nós fazemos? Nós controlamos o diálogo sobre sexualidade, nós não falamos sobre sexualidade com os nossos filhos, nós omitimos, não é, a nossa própria consciência sobre sexualidade, como se ela não existisse, não é? O que nós fazemos, procuramos controlar o acesso à informação dos adolescentes, acesso aos conteúdos sobre sexualidade. Nós procuramos moldá-los e definir e influenciar as suas escolhas sobre sexualidade, as suas práticas sobre sexualidade. E mais do que isso, nós procuramos influenciar as suas escolhas em termos de identidade sexual. Não é? Queremos que eles sejam heterossexuais, eles não podem ser homossexuais, eles não podem ser transexuais, eles não podem ser bissexuais. Não é? E esta influência toda, este controle todo, acaba tendo as suas consequências. E eu vejo consequências a diferentes níveis. A nível familiar, há todas aquelas consequências como, por exemplo, dificilmente o fato deles
dos adolescentes não terem acesso à informação sobre sexualidade, eles vão buscar essa informação em espaços menos seguros, em canais menos seguros. Eles vão buscar essa informação através ou em amigos, em redes sociais não tão informadas, não é? Que não lhes oferecem informação sólida sobre sexualidade. Mas uma outra consequência é que eles vão também adotar comportamentos de risco, porque o fato de não terem informações suficientemente sólidas e corretas sobre sexualidade, eles vão absorver, não é? Com mais facilidade o que lhes for colocado adiante. Então, eu acho que essas são algumas das consequências, sem falar nos comportamentos perversos sobre sexualidade, né? Nos comportamentos de risco sobre sexualidade. Mas há consequências também a nível macro, né? A nível como país. Olhemos, por exemplo, a questão do HIV-Sida. Nós eu recebo com frequência perguntas sobre por que é que, depois de 20, 30 anos de investimento na área do HIV, nós continuamos a ter taxas de prevalência tão altas. Por que isso acontece, não é? E quem não está na área da saúde, da saúde sexual, percebe e questiona muito, porque grande parte do investimento que acontece na área da saúde é para o HIV-Sida. E eu me pergunto como é que nós vamos resolver a questão do HIV-Sida se sexo é tabu, sexualidade é tabu. Não podemos falar sobre sexualidade. Logo, o nosso discurso sobre HIV-Sida é um discurso superficial, não é? Não é um discurso profundo. Nós não falamos de todas aquelas questões sobre os valores, sobre as crenças, questões culturais que estão a ser associadas à forma como lidamos com a sexualidade. Logo, de forma alguma, nós vamos poder dialogar sobre o HIV-Sida. E pior do que isso, temos uma certa urgência em resolver a questão. E essa urgência leva-nos a desenhar programas, sem exagero. Nós levamos 12 anos, 15 anos, até começarmos a construir a nossa percepção sobre a nossa própria sexualidade, na relação connosco mesmo e com outros. Levamos 15, 20, 30 anos, não é? Vamos transformando, vamos nos reajustando, vamos nos adaptando, não é? Então vamos absorvendo referências sobre a sexualidade e vão construindo e vamos usando para moldar, não é? A forma como nós lidamos com a nossa sexualidade. E o que acontece é que, com estes programas de desenvolvimento na área da saúde, nós queremos que em uma conversa de 1 hora, de palestras, de sessões, de diálogos, a gente desconstrua, não é? Todo um manancial de informação, de valores, de crenças, de mitos sobre sexualidade. E é praticamente impossível. E continuamos a fazer isso continuamente, sem parar para pensar na singularidade de cada indivíduo, sem parar para pensar na forma como a cultura, a etnia, a língua de cada indivíduo influencia as suas opções sexuais. Não é? A socialização deste indivíduo influencia a forma como ele vai vivenciar a sua sexualidade. Então, eu acho que, para terminar, eu diria que nós temos algumas opções. Não é? E muitos são jovens nesta sala, não têm filhos, mas nós temos a opção de falar abertamente sobre sexualidade. Nós temos a opção de criar, desconstruir, não é? Desmistificar este discurso negativo sobre a sexualidade. Não é? Temos a opção de passar a partilhar mais informação, mais conteúdos sobre sexualidade com os adolescentes, para que eles possam tomar decisões mais informadas, não é? Para que eles possam ter comportamentos de menor risco. E nesse diálogo nós precisamos considerar esta singularidade de cada um de nós. Nós somos seres, sim, sexuados. Nascemos, todos nós, não é? A sexualidade é universal, mas ela também é singular. E se ela é singular, é de muita pretensão procurarmos desenvolver, implementar, não é? Mensagens de diálogo que sirvam para todos nós. Não é? Nós somos singulares, significa que essa singularidade tem que ser considerada na forma como o diálogo sobre a sexualidade acontece. É dispendioso, exige muitos recursos, principalmente financeiros, mas é possível. Por outro lado, eu acho que é importante considerarmos a nossa diversidade cultural. Quando pensamos em termos macro como país, o que nós fazemos é desenvolver programas que funcionam para todo o país. E esquecemos que a cada 200 km neste país temos uma língua. Hoje aqui falamos Xangana, daqui a 200 km falamos Ronga, mais 200 km também em Mbane falamos Bitonga, mais 200 falamos Xitsua, falamos Matsua, falamos Dao. O que isso significa? Significa que cada língua é uma etnia, é uma cultura. São práticas, são crenças específicas associadas a essa língua, a essa cultura. Então, significa que
A forma de socialização e de vivência da sexualidade em cada uma dessas etnias é diferente. Logo, os programas têm que ser pensados também para incorporar esta diversidade. E o que acontece é que nós não fazemos isso. Não é? Queremos one size fits all e não funciona. Então, estas são apenas alguns dos desafios que nós temos quando falamos em sexualidade e quando queremos desenvolver programas que possam influenciar o crescimento dos adolescentes e dos jovens. Obrigada.